Francisco tenía solo 28 años cuando sufrió un infarto cerebral. Perdió la movilidad de su cuerpo, que para él era como haber perdido la vida. Empezamos la terapia ocupacional y no fue nada fácil. Nunca lo es. Pero poco a poco se empezaron a ver los resultados. Hasta que un día, Francisco volvió a la vida. Y es esto lo que amo de mi carrera, hacer mejor la vida de quienes más lo necesitan. Soy Yuli Calero, terapeuta ocupacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Olá, meu nome é Juliana Neto, sou acadêmica de terapia ocupacional aqui pela Uniswan. E nesse momento estamos numa clínica onde está acontecendo terapias, nas salas, por isso esse barulho. Temos pacientes que estão em suas terapias, na fono, na fisio e também na terapia ocupacional. Bom, eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho dessa área, que é uma área conhecida como ATO, que é a terapia ocupacional, que está voltada para a promoção, recuperação, prevenção e reabilitação dos indivíduos que sofreram alguma alteração cognitiva, traumática ou até mesmo pelo processo do próprio envelhecimento. Na terapia ocupacional, nós utilizamos de recursos do dia a dia para assim, trazer ao paciente uma autonomia e uma melhora de vida. Olá, meu nome é Larissa, faço faculdade na Uniswan, terapia ocupacional. Hoje venho falar para vocês como a terapia ocupacional se espalhou pelo mundo. Vamos lá. Antigamente, Hipócrates falava que precisaríamos de atividades físicas e mentais para a saúde. No século XX, existia a guerra do Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Os militares voltavam das guerras com amputações, problemas psicológicos, traumas. E aí que a terapia ocupacional veio, auxiliando esses problemas dos militares. Concluindo, a terapia ocupacional ganhou força após a guerra. O que aconteceu? Ela concluiu a primeira escola oficial em 1915, em Chicago. Em 1930, veio na Inglaterra, pela Elizabeth Castle. Ela fundou a primeira escola na Inglaterra. E depois, tomando força, ela se espalhou pelo mundo da terapia ocupacional. Olá, eu sou Rosângela Alcântara, estamos no primeiro semestre de terapia ocupacional da Faculdade Uniswan. No Brasil, a terapia ocupacional surgiu primeiramente por conta das condições de doenças crônicas, congênitas, problemas com acidentes de trânsito, doenças incapacitantes do processo industrial, e por isso a terapia ocupacional teve um boom nesse momento. Foi ali por volta de 1960, todo esse movimento da industrialização aqui no Brasil. Então, ela também ganhou muito força com os movimentos sociais e acadêmicos, que então, em 1969, ela foi regulamentada juntamente com a fisioterapia pela COFITO. Então, ela passou a ter grande força na saúde, na educação, nas questões sociais, sempre mais abrangendo os seus espaços, tanto nos hospitais, quanto nas clínicas de reabilitação, como nos transtornos do espectro autista, na reabilitação através do brincar, através da imaginação, através da interação social, através da regulação emocional, e assim a gente tem visto que a terapia ocupacional ela está cada vez mais entrando em vários âmbitos, como ambiente de trabalho, como indústrias, hospitais, clínicas de reabilitação de crianças, adolescentes e idosos. Olá, meu nome é Miriam, estou estudante de terapia ocupacional aqui na Uniswan. Na atenção primária à saúde, o terapeuta ocupacional ele atua em unidades básicas de saúde, residências e espaços comunitários, integrando equipes multiprofissionais. Seu foco é
a prevenção de agravos e promoção da saúde. As práticas incluem acompanhamento de pessoas com deficiência, estimulação precoce, grupos de convivência, oficinas terapêuticas e suporte a equipes de saúde da família. Agora vamos falar dos tópicos éticos e bioéticos da terapia ocupacional. A prática do terapeuta ocupacional deve estar pautada em princípios éticos e bioéticos. Ético: conjunto de princípios que norteiam os deveres e direitos da profissão. Bioéticos: aplicação de princípios éticos à saúde e à vida. Quais são esses? Autonomia é o respeito às escolhas dos pacientes. Beneficência busca o bem-estar do sujeito. Não maleficência evita causar danos. E justiça, equidade ao acesso e tratamento. O terapeuta ocupacional, ele atua em diferentes níveis de atenção básica à saúde. UBS, CAPs, hospitais gerais de reabilitação, creches, escolas, sistemas prisionais e outros. Essa diversidade de espaços reflete o caráter interdisciplinar e comunitário da profissão, que busca integrar saúde, educação e inclusão social. Olá! Então, nós estamos na clínica Brincar e Crescer. Aqui tem terapia ocupacional e na clínica, no ambiente clínico, a terapia ocupacional, ela é regulamentada como um recurso terapêutico, para que a gente, através do brincar, a gente interaja com a criança, desenvolva o vínculo terapeuta e paciente, a gente estimula a integração da interação social, a gente trabalha a imaginação, a socialização, a regulação emocional, que a gente trabalha muito na terapia ocupacional, através dos sentidos como visão, tátil, as questões sensoriais, táteis, por exemplo, que a criança gosta, para se acalmar, massinha, texturas mais geladas, então varia de criança para criança. Então a gente vai buscar o perfil sensorial da criança, através desse perfil sensorial nós vamos trabalhar o brincar terapêutico, o brincar como um tratamento, só que sem a criança perceber, a gente está brincando com ela, tá? Então isso nos possibilita através dos sentidos que a terapia ocupacional explora, como os sentidos que a integração sensorial de Aires nos traz, como tátil, como visão, como audição, como olfato, como um sentido muito importante vestibular, proprioceptivo. Então nós temos vários sentidos trabalhando na terapia ocupacional para integrar esse ser, tanto cognitivo, psicológico, mental, motor. Tudo isso é trabalhado na integração sensorial de Aires junto com as AVDs, são as atividades de vida diária que a gente vai ensinando a criança através do brincar a como fechar um botão. Isso tudo a gente colocando coisas sensoriais para a criança e se acalmando, se regulando, e assim a gente vai percebendo através de cada perfil sensorial da criança. Existem perfis que são mais sensíveis. Então, por exemplo, esses perfis eles precisam mais de toque, eles precisam mais sentir, né? Sentir, tocar. Existem perfis que são mais hipersensíveis, por exemplo, crianças que andam na ponta do pé. Então, essas crianças serão trabalhadas de outra forma, para que ela consiga aos poucos ir sentindo o chão, sentindo o sapato, para que ela possa se acalmando e se regulando. E assim a gente vai trabalhando no tempo, no desenvolvimento de cada criança que nos apresenta. Olá, gente, estamos aqui com a nossa terapeuta Júlia. Desde já quero agradecer, tá, por ter concedido esse tempinho para explicar um pouquinho do seu trabalho. Eu quero agora que tu se apresente. Quero saber quem é você, a tua função, onde você formou. Eu me chamo Júlia, sou terapeuta ocupacional, sou formada do Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá em Realengo. E lá no Instituto Federal eu formei em 2022. Desde então eu atuo basicamente com o público do TEA. Tem umas outras áreas também que eu gosto de manter para que a gente mantenha
A pior prática mesmo, né, da terapia ocupacional, ampliando os horizontes para além do autismo. Acredito muito nisso. Eu também atuo atualmente, né, com uma idosa e com um paciente esquizofrênico, com saúde mental também. Durante o meu processo de formação, me especializei em desenvolvimento infantil e sou certificada internacionalmente pela Universidade do Sul da Califórnia em integração sensorial. Acho que é um pouquinho disso, né? Tu pode explicar pra gente um pouquinho do brincar terapêutico? Então, o brincar ele tem a função, né, a principal ocupação da criança, na verdade. Então, a terapia ocupacional trabalha com as ocupações humanas. A gente não pode nunca largar isso de mão, porque esse é o nosso objeto de estudo. E esse é o caminho que a gente vai traçar para chegar no nosso objetivo terapêutico. Então, por exemplo, às vezes eu quero que a criança coma sozinha, com independência. E aí ali eu vou trazer uma brincadeira que vai fazer o mesmo movimento de levar a colher até a boca, por exemplo. Então, esse processo terapêutico ele é viabilizado pelo brincar. Então, o brincar normalmente ele é o caminho do processo terapêutico. Ou às vezes é até o objetivo final, porque tem criança que não brinca. E a gente só entende a importância do brincar quando a gente pega uma criança que não brinca. Perfeito. E Júlia, como que eu posso brincar com a criança, mas respeitando a ética, dentro da ética da bioética? Então, a bioética ela preza muito pela questão da autonomia, então, da questão da criança querer, né, o caminho que ela quer. E aí o poder de escolha da criança. Então é muito importante que dentro dessa questão a gente deixe que a criança escolha, tenha um poder de autonomia, que a gente não chegue colocando o nosso brincar, a nossa vontade, a nossa atividade na frente da criança, né? Mas que deixe que ela escolha. E aí para isso a gente usa muito um método chamado floor time, que é um método muito legal em que as crianças podem escolher o que elas querem, mas aquilo que ela escolhe, você como terapeuta direciona para o seu objetivo. Então às vezes a criança precisa trabalhar com coordenação motora fina, você deixa ali os brinquedos dispostos que são para isso, que são voltados para isso, e aí isso facilita um pouco o processo. Então, desde já queremos agradecer a Júlia por ter cedido esse tempo e por esclarecer tanta coisa, né, que não precisa saber. E mais uma vez, né, reafirmar como brincar para a criança é importante, como brincar terapêutico, ele é uma ferramenta da terapia ocupacional. Muito obrigada, tá bom, Júlia? Bom, agora vamos resumir tudo aquilo que nós passamos no nosso vídeo, trazendo para vocês um pouquinho a mais sobre a terapia ocupacional e suas ferramentas que utilizamos no dia a dia para a prevenção e o tratamento do paciente. Ao longo de toda a história, a terapia ocupacional consolidou-se essencial no tratamento, na prevenção e até mesmo no social do paciente. A terapia ocupacional, junto com o brincar e a tecnologia assistida, acompanhado a uma boa ética ao paciente, faz com que o paciente tenha de volta as ocupações que ele tinha antes e não tem mais. Então agradecemos você por estar aqui acompanhando esse vídeo. Até mais!